Orar. Falou. Senhor nosso Deus, esteja com esse estudo, com o Adriano, que estará abrindo e expondo essas riquezas que encontramos no livro Os Ungidos, e faz com que as pessoas que estão nos ouvindo e ainda ouvirão, que também sejam levados para um melhor conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá. Ok. Sione, galera, eu acho assim, eu acho interessante a gente fazer situar, né? A gente já está no capítulo 36, né? É provável que isso já esteja claro, mas acho que seria interessante a gente situar um pouquinho essa época, né? O que está acontecendo aqui agora. Como bem o Alcione falou, esse é o último rei do sul, né? Mas vamos só fazer um parênteses. Deus chamou Abraão, né? E de Abraão ele prometeu fazê-lo pai de uma grande nação, né? Deus fez uma aliança com Abraão, né? Com Abraão e com seus descendentes, né? Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos passaram um tempo morando no Egito, por conta da fome que aconteceu na época. José, que era um dos filhos de Jacó, lá com Rebeca e tal, né? Era o governador do Egito, e esses 12 irmãos com seus clãs familiares foram para o Egito. Deus abençoou sobremaneira esse povo. Na época não chamava povo ainda, né? Os egípcios então fizeram uma perseguição com eles, né? Trabalho forçado e tal, para piorar a carga deles, porque eles eram muitos, né? E eram maiores, né? Tinham mais prosperidade. Pois bem, aí Deus chama Moisés, e em Moisés ele lidera o povo, agora então o povo, né? Para Canaã terrestre. Acontece todo aquele problema, eles passam em Canaã terrestre e eles pedem um rei. Você está me ouvindo, Alcione? Está tudo bem aí? Estou vendo, tranquilo. Ok. Eles pedem um rei e na época o profeta fica chateado com isso. Deus fala, não, você quer um rei, vai ter um rei e tal, tudo mais. Mas Deus evidencia, deixa claro que o reino seria uma coisa boa para eles, não é isso? Uhum. E Moisés, um pouquinho antes de morrer, ele dá naquele terceiro discurso dele, do povo, né? Ele fala sobre, lá em Deuteronômio, capítulo 28, ele fala tanto das bênçãos da aliança, da obediência, quanto das maldições da aliança em caso de desobediência. Bom, quem é Jeremias, Zedequias? Quem é Zedequias? Bom, esse livro, essa história aqui acontece durante o tempo de Jeremias, né? Jeremias era um profeta, um dos profetas, assim como Isaías é contemporâneo um pouquinho a Isaías, que veio um pouquinho antes, né? Algumas dezenas de anos antes. Ele é contemporâneo de Ezequiel, né? Jeremias lá em Judá e Ezequiel já estava no exílio, Na já, né, Babilônia. escrevendo as coisas, né? Eles são simultâneos, né? Pois bem, É. então, quando você abre o livro de Jeremias, você descobre que o ministério dele, de Jeremias, passou pelos últimos 5 reis de Israel, que foi Uhum. Josias, né? Josias foi para Joacás, Joacás para Joaquim, Joaquim para Jeconias, Jeconias para Zedequias. E a história, Uhum. e Deus tinha mandado Jeremias falar para aquele povo. Basicamente, qual é a história do capítulo 36? É Deus, uma vez mais, com mais uma metáfora, com mais um jeito de falar, ele dizia para o povo, olha, vocês pularam o corriguinho, né? Vocês passaram da conta, né? A coisa não é por aí, né? Então, vocês vão ser exilados. A gente não tem ideia, normalmente, da gravidade da situação. Mas eu queria só mostrar para vocês aqui rapidinho alguns trechos que eu acho que é interessante vocês verem aqui na Bíblia, para falar um pouquinho desse momento aqui, para vocês entenderem a história, né? Lá no livro de Jeremias, eu vou ler para vocês algumas descrições de Israel dessa época, né? Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Aqueles dutos de água, né, que caem na piscina, estavam rotas, né, estavam viradas, caíam fora, né? Há muito eu quebrava teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia o Senhor. Aí ele fala assim, que dizem a um pedaço de madeira, isso é Deus falando para ele, né? Tu és o meu pai, e vocês dizem a pedra, tu me geraste.
pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo angústia, dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, para que tu mesmo te finalizaste? Se você pegar aqui, cada capítulo de Jeremias tem N descrições dessa época, né? Dessa época muito, muito, assim, pródiga, né? De pecados mesmo, né? Lá em Ezequiel, por exemplo, no livro de Ezequiel, que é contemporâneo, ele 33, versos 31, fala abominações que Israel cometeu, né? Idolatria, adultério, violência, sacrifício de filhos, animais, comida de animais imundos, né? Abuso de poder, injustiça social, prostituição, orgulho, blá, blá, blá. Olha, era um tempo muito parecido com o de hoje, né? A diferença é que aquele povo era o povo, em tese, da aliança, né? O povo escolhido de Deus, né? Então, e Jeremias mesmo fala muito de três atores, né? Fala dos sacerdotes, fala dos príncipes, dos profetas e do povo. E esses quatro estavam... Travou? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Tá me Eu ouvindo? estou te vendo. Tá me ouvindo? Beleza? Tá. Ok. Zedequias tinha total confiança do rei de Babilônia, né? Tinha sido, né? Estava lá, ele tinha a oportunidade de conquistar o respeito de muitas autoridades. Se ele tivesse feito isso, aqueles dentre o povo que já tinham sido levados como escravos para a Babilônia teriam recebido maior liberdade. Ele vai à Babilônia, né? Ele vai, chega lá, ele faz um concerto, né? Dá a palavra de honra dele, que ele será leal a Nabucodonosor. Por quê? Porque que Jeremias falava? Falava assim, olha, Deus quer que vocês aceitem esse jugo, quer que você aceite esse exílio, vocês vão para lá. Chega até a dizer assim, olha, vai ser um exílio assim, vocês vão construir casas, vocês vão habitar nelas, vocês vão plantar jardins, vão buscar prosperidade e vão orar ao Senhor em favor da cidade para onde vocês vão. Quer dizer, era uma cidade do pagã, né? Era uma cidade idólatra. Isso teria muito orgulho daqueles naquela época, imagino eu, né? Nós temos o templo, nós somos a tribo de Davi, né? E etc., né? Descendentes de Davi e tal. Bom, Jeremias, por meio de Jeremias, Deus aconselhou Zedequias e toda a nação que se submetessem pacificamente ao domínio temporário da Babilônia. Mas não foi isso que aconteceu, né? Satanás sempre levanta contrafação, né? Ele levantou falsos profetas que vieram com a mensagenzinha bastante calminha. Não, que nada. Esse Jeremias está doido, papo furado. O negócio é o seguinte, o jugo da escravidão logo seria quebrado e a nação voltaria ao que era antes, né? E aí isso gerava dificuldade do povo de aceitar a mensagem de Jeremias também, né? Muito embora Deus falava várias vezes para eles, né? Houve caso, aquele Ananias, né? É o caso aqui, né? Que é um profeta que aparece, fala, arranca o jugo que Deus tinha mandado Jeremias colocar no pescoço, né? Jeremias fala que ele vai morrer e depois de um tempo ele morre, né? Isso tudo era evidência clara, né? De quem tinha a verdade, né? Então, uma das lições que eu acho que a gente deve pensar bem, que aqui no comecinho do capítulo 36, é um conselho interessante que é: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Então, a gente sabe que a gente vive num mundo hoje bastante turbulento, né? E há um paralelismo, né? Esses falsos profetas que haviam no passado existem hoje também, né? E a gente deve buscar, então, a verdade da Bíblia, a narrativa bíblica, que contém a verdade que a gente acredita ser a verdade, né? Para seguir em frente. Bom, se os falsos profetas convencessem o povo de que logo seriam libertados, a experiência em Babilônia se tornaria muito mais difícil, né? Por quê? Porque eles ficariam revoltados para poder voltar logo, né? E geraria problemas com Nabucodonosor, como foi o caso também, né? Bom, Deus queria que eles se submetessem, passassem da forma mais agradável possível aquele período de escravidão, mas não foi isso que aconteceu, né? Jeremias, o livro fala, né? Continua a aconselhar o rei e o povo a se submeterem aos babilônios, e caso se recusassem a servir o rei, eles seriam punidos com a guerra, com a fome e com a peste. Adivinha o que aconteceu? Adivinha? Guerra, fome e peste, né? Esse é o último rei, né? Na verdade, pois é. Se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, e a ele se sujeitar, aquela nação permaneceria na própria terra, para cultivá-la e nela viver. Então, repara, Deus estava à frente do povo e tal, etc., né?
A coisa ficou tão séria que lá em Ezequiel, acho que é capítulo 10, conta uma história, né, ao senhor, a gente vai lembrar isso, né? É um fato muito assim, muito forte, né? Deus chama testemunhas, que são os anjos, né, com aqueles carros de fogo lá e tal, né? E Deus, a glória de Deus sai do templo, né? Sai do templo, sai da cidade de Jerusalém, né? E vai, acho que para o monte, acho que é Monte das Oliveiras, acho que é esse, né? Monte das Oliveiras que ela vai. É um dos montes aí, eu acho que é esse, né? Bom, enfim, a ideia era submeta-se ao rei da Babilônia, seria o castigo mais leve, mas não foi bem assim que aconteceu, né? Jeremias também fez uso de alguns profetas anteriores a ele, um pouquinho, Oséias, Abacuque, Sofonias. Esses caras também disseram que ia acontecer isso. E você fica confiando nesses caras aí, esse tal de Ananias e outros caras também, né? Pois bem, aí conta a história aqui de Jeremias se encontrando com Ananias, né? Essa história que eu contei, né? Que ele fala assim com Ananias: você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Porém, um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para fazê-las sujeitas na Nabucodonosor. E falou mais ainda, ó, escute, Ananias, o Senhor não enviou, né? Você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Rebelião é um papo muito sério, né? Assim, eu fico pensando, a Bíblia fala que pecado é transgressão da lei, né? Essa é uma definição de pecado, né? A outra definição de pecado é que quando você comete injustiça contra o próximo, você está pecando, né? Toda injustiça é pecado. A Bíblia também fala, se você sabe que uma coisa é certa para fazer e você não faz, você está pecando, né? Isso é omissão, né? E acho que a quarta definição é, tudo que não provém da fé é pecado, né? O justo vive pela fé, a Bíblia fala, né? Então eu fico pensando, o que é rebeldia? Rebeldia é, Senhor, você mandou eu fazer desse jeito aí, você tem um jeito para resolver o problema, né? Tá beleza, mas eu tenho outro jeito. Eu acho que eu vou tentar do meu jeito, entendeu? Você é o cara, né? Lembra aquela história? Você é o cara, bate assim no ombro, né? E eu acho que Israel tinha essa ideia, né? Eu não li aqui algumas passagens para vocês, assim, de Jeremias, se a gente continuasse lendo, se vocês veriam isso, eu acho até que convém, sei lá. Deixa eu ver se eu consigo encontrar enquanto eu vou falando, né? Eles tinham uma ideia muito equivocada, sabe? Tem hora que eles falam assim, que eles queriam adorar os deuses de pedra, os deuses de... Enfim, eles eram um povo misturado, né? Quando veio do Egito lá, e eles entraram em Canaã e se contaminaram com os deuses também daquele local, e né, tinha muita idolatria, né? E o que é rebeldia? Rebeldia é, não, eu faço do meu jeito e tal, né? Então, o meu jeito é diferente do seu jeito. Bom, tudo aquilo que a gente faz para resolver do nosso jeito, independente de Deus, sem pedir a Ele a ajuda, o auxílio, isso pode virar pecado, né? Normalmente vira, né? Porque Deus tem um jeito certo das coisas fazer, né? Então, eu acho que hoje, uma lição que a gente tem, que eu acho que é um paralelismo legal, esse povo histórico aqui tinha uma atitude rebelde para com Deus. Que é uma atitude rebelde para com Deus é não aceitar o que ele tinha falado que era para fazer. No fundo, desobedecer. Por que vem a desobediência? Porque a pessoa acha que tem um jeito melhor de fazer aquilo, né? E é complicado, né? A gente tem essa... Você não acha isso? A gente tem essa coisa presente, latente na gente, né? Essa tendência para fazer as coisas separadas, né? Diga. Eu achei interessante também que nesse livro existe uma orientação para nós. Ela fala bem assim, logo depois que você leu aí, ela fala assim, um parágrafo: cuidem, porque no tempo do fim virão também esses falsos, e ela chama assim, ensinadores. E ela fala um negócio que hoje eu já estou vendo dentro de igrejas, né? E ela fala assim, que vão contar histórias, parecem verdadeiras, né? Mas não é bem assim. Essa graça barata, né? Não é bem assim. Você pode viver no teu pecado, tranquilo. O que Deus quer é você aqui. Você tem que estar aqui. Isso importa. Acabou. Rapaz, quando eu li aquilo, eu falei assim, nós estamos no tempo do fim. E está acontecendo hoje. É verdade. Tem um elemento também político aqui na história, né, que eu acho legal falar, e acaba tendo um pouco de política, porque política envolve governança, né, tinha rei, etc. A senhora White fala assim, a agitação causada pelos falsos profetas colocou os Ezequias sob a suspeita de traição. Quer dizer, você vai ficar ouvindo esse tal de Jeremias aí, cara,
Você vai deixar o povo ser entregue? Você vai entregar de bandeja à nação, sabe? Você é um traidor, sabe? E, bom, enfim, era uma situação difícil, né? E ele precisou agir rápida, e ele fala que a história conta que ele acompanhou um príncipe em missão à Babilônia. E lá em Babilônia, na visita à corte caldeia, ele renovou o seu voto de submissão a Nabucodonosor. Ele fez isso. Então parece que estava dando tudo certo, né? Parece que a mensagem que Jeremias estava pregando estava convencendo ele. Mas por meio de Daniel e de outros escravos hebreus, o rei babilônico ficou conhecendo a respeito do poder e suprema autoridade do verdadeiro Deus, né? Nabucodonosor exigia que ele selasse a promessa jurando em nome do Senhor de Israel, porque ele já tinha conhecido Daniel. Esse Deus aqui é um Deus danado, né? Tinha até um decreto lá, né? Para adorar o Deus deles, né? Você imagina? Nabucodonosor fez um decreto para o pessoal adorar o Deus de Israel, olha só. Deus estava convertendo a nação, né? E tal. Pois bem, só que Zedequias tivesse respeitado essa promessa, que fez sob juramento, a sua lealdade teria sido uma profunda influência em muitos que estavam ali observando, né? Mas a Bíblia registra que Zedequias se revoltou contra o rei de Nabucodonosor, tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor. Além da rebeldia, quando você fica muito no erro, né? Muito no erro, não, é assim que eu penso, é assim que eu penso. Diga lá. Podemos continuar? Bom, eu vou falando aqui. Rapaz, você sai assim de repente. Tá ouvindo? Tranquilo? Posso continuar? Beleza, então tá. Então, ele tornou-se muito obstinado, né? Obstinação é outra coisa que acontece, né? A pessoa fica muito teimosa, né? A pessoa vai endurecendo o coração, né? A Bíblia fala que há um pecado que não há perdão, né? O pecado que não há perdão é o pecado contra o Espírito Santo, né? Tem muita gente, muitas maneiras de falar isso, mas quando Deus fala, você fala de um jeito, você faz de outro, e você permanece naquilo, seu coração fica obstinado, né? Você passa a achar que aquilo é verdade. Aconteceu isso com Zedequias, né? Aqui fala aquele ponto que eu falei com vocês, né? Jeremias estava na terra de Judá falando, e Ezequiel lá estão com os cativos em Babilônia, para divertir, né, e confortar os deportados lá. Pois é, está quase acabando aqui o capítulo, né? Bom, o Senhor revelou a Ezequiel algumas abominações que estavam sendo praticadas em Jerusalém. E quando ele faz isso aqui, os comentaristas da palavra de Deus dizem que estava terminando o tempo de misericórdia, o tempo de graça da nação. E entrar um tempo de juízo, né? Isso aqui é uma coisa muito solene, né? Um tempo de juízo. E tem esse paralelismo também, né, com o Novo Testamento, né? A gente que vive nos tempos modernos, no Novo Testamento, a gente sabe que em algum momento esse tempo de misericórdia também vai se encerrar, e a gente vai ter um tempo de juízo, né? Um tempo de juízo, onde Deus há de julgar os vivos e os mortos, né? Pelas suas obras e pela fé e tal. Bom, aí ele conta que, olha só, que 70 homens foram vistos oferecendo incenso diante de ídolos pagãos e levados para dentro do compartimento secreto, dentro do próprio pátio do templo. Ezequiel tem uma visão maior do que essa, né? Isaías também, né? Eles enxergam lá dentro imagens de outros deuses, né? Os profetas enxergam que há profetas, que há sacerdotes dentro do templo, né? Adorando o sol, né? De costa para a entrada do templo, enfim. Dizendo mesmo assim, ó, a gente aqui é um povo idólatra, né? A gente gosta de um monte de deuses também, não é só você não, né? E Deus não se agrada disso, né? Deus é um Deus criador e tinha feito com aquele povo uma aliança que aquele povo não estava cumprindo. Então acho que é isso. O rei de Judá se rebelou contra os profetas, contra a generosidade do rei da Babilônia e contra Deus. Confiou na sua própria sabedoria e buscou a ajuda do antigo inimigo de Israel, que era o Egito. O Egito não pôde ajudar Israel, o Egito já tinha passado, né? Deus já tinha levantado a Síria um tempo anterior, estava levantando Babilônia agora, né? Repara, Deus usou... Eu queria até que você falasse também, viu, Alcione? Você não acha isso uma coisa muito assim, muito peculiar, muito pitoresca, uma coisa para a gente pensar mesmo, né? Deus fez uso de um povo pagão. Deus fez uso de um rei pagão. Na verdade, de dois, né? A Síria lá no Reino do Norte, né? 100 anos antes. E agora Nabucodonosor, né? O Reino do Sul. Para pegar o Reino do Sul, e
e botar o pessoal, enquadrar o pessoal. Deus estava usando gente pagã, né? E aquele povo foi para lá e ficou 70 anos lá. Eu não quero adiantar muito não, mas assim, Deus fez 3 reis dessa nação aqui, editarem decretos depois para esse pessoal voltar lá na frente, né? Vai chegar esse momento da história, não quero fazer um spoiler, mas eu fiquei muito impressionado com isso, sabe? A gente hoje, a gente tem, assim, a gente não pode perder de vista que é Deus quem julga. A gente, cabe a nós sermos semeadores da palavra. A gente está aqui, eu entendo, né? Não sei se você concorda, eu quero te ouvir também. Para semear a palavra. A gente não está aqui para ficar julgando os outros. Repara, aquele povo naquela época pensava assim, eu fico imaginando o profeta daquela época, né? Assim, vamos morar na Babilônia, nós temos o templo, nós temos Deus ao nosso lado, essa aqui é a nação de Israel e tal, etc. E eles, de repente, falando do povo de lá, e quem sabe até fazendo coisas muito piores do que eles, né? A Bíblia chega a dizer até que eles eram mais idólatras do que o próprio povo idólatra de outros lugares. Os outros povos idólatras não eram tão idólatras quanto eles, né? Eu acho que fica aí uma lição para a gente poder pensar, né? A gente que acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus. A gente que acredita que Deus chama as pessoas ao arrependimento para viver uma vida consagrada com Ele, a gente deve cuidar para não julgar as pessoas, não fazer um pré-juízo, né? Por isso que eu achei interessante você falando sobre o Egito aí, né? Não é só o Egito que surpreende, não, viu? Outras nações surpreendem também. A gente fica pensando, fica cheio de juízo, né? Então é isso. A história aqui é, Deus tinha dito para o povo aceitar o exílio, era necessário, como é que era aquela história que o pastor Ronaldo de Oliveira fala? Ir para o cantinho da disciplina, né? Vai para o cantinho da disciplina, vai demorar 70 anos, chegou a dizer isso, o pessoal... E aí apareceram os falsos profetas, enfim, que fizeram todo esse trabalho em contrário, e o reino de Judá acabou para nunca mais voltar, né? Ele nunca mais, essa perspectiva humana aqui, ele voltou. E dele para frente, até Cristo chegar, né? Estima-se aí 450, 500 anos, né? Em que Israel ficou sem profeta, ficou sem mensagem, ficou sem intervenção de Deus, até que Deus mandou o renovo, né? Que ele disse que ia mandar, que era Jesus. Jesus era o rei, né? Era o rei não segundo a expectativa que eles tinham, né? Que era um rei com delimitações geopolíticas, né? Com mandato, com poder, né? Elevando Israel de novo àquela glória que ele tinha. Nunca mais teve isso aí, né? Eu acho que são lições importantes para a gente poder pensar. O que você acha? Eu acho que a gente, você muito bem falou, a gente tem aqui que se concentrar no aprendizado para ser exemplo para os outros. Que era isso que foi, para isso que existiu Israel, só isso. Era para ser o exemplo. Para todo lugar que fosse, ele seria um exemplo. Então, eu convido você que está nos ouvindo a estudar, a se preparar e a se colocar como exemplo. E claro que isso que você acabou de falar é um desafio tremendo, né? É muito fácil de entender, mas não é tão fácil de colocar em prática, né? A gente é ser humano, a gente tem tendências pecaminosas, a gente tem que cuidar com isso, né? Mas você falou uma coisa importante. Israel veio ao mundo para mostrar para o mundo assim, olha, tem um estilo de vida aqui que, se você viver esse estilo de vida que eu vivo, ele é bem melhor. Quer ver? Olha só como é que é bom você viver dependendo de Deus. Porque, olha só, você me chama a atenção para um ponto importante. O que o mundo fala? Cara, o mundo secular é uma padaria para o inferno, cara. Por quê? Porque eles vendem... Qual é o pão do inferno? Desculpa a expressão, né? É um pão bem pesado, né? O pão para o inferno, o que é? Viva do seu jeito. Faça as coisas da sua maneira. Que negócio esse história de Deus? Não. Deus fala para você fazer assim, mas você é livre, faz assado. Entendeu? E Israel embarcou nessa canoa furada, né? Esse Israel histórico aqui, dessa época, né? A gente sabe que o povo de Deus hoje no mundo, ele está em todas as religiões, em todas as nações, o povo sincero de Deus, né? A gente sabe disso. Deus olha o coração e é Deus quem vai julgar, mas que fique de lição para a gente, né? Essa ponta que você falou. Que Deus quer que nós sejamos exemplo e, assim, lembra daquela história que a Bíblia fala? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? O sal, ele salga o alimento, não salga? A luz ilumina, né, o caminho.
Mas você repara uma coisa, o sal e a luz, para poder exercer a função de ser sal e luz, eles têm um elemento em comum, né? O sal tem que tocar o alimento, ele salgar o alimento. Se ele não tocar o alimento, ele não salga. Aí eu falo, como é que você sabe? Aí eu falo, eu sei porque eu comi o alimento. Você prova o alimento, não é isso? Mas você está no quarto escuro e você abre uma frestinha da janela e a luz entra, a luz, entre aspas, toca a escuridão. Mas você vê, a obra da luz é uma obra visível, a obra do sal é uma obra invisível. Por isso, primeiro é o sal e depois é a luz. Deus fala assim, você entra em seu quarto e busca teu pai em secreto e ora a ele em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. A pessoa vai chegar perto de você e vai dizer assim, pô, esse cara tem uma coisa diferente. Esse cara tem diferente, olha só. Aí você fala, eu sirvo a Jesus, eu sigo a Deus e tal. Aí você fala, né? Primeiro é o exemplo, a pessoa vai sentir isso. O exemplo é o sal, né? A pessoa vai provar você, vai conviver com você. Pô, que pessoa legal, que pessoa camarada, que pessoa isso, aquilo outro, né? E por que você é assim? O que você tem que eu não tenho, né? A pessoa fica, né, até perguntando. Nunca ela fala abertamente, mas talvez pergunte para si mesmo, né? Então, a gente tem tanto essa obrigação, mas eu acho que, acima de tudo, é uma oportunidade, né? É um privilégio a gente poder ser sal e ser luz nesse mundo. Mas não é fácil, pessoal. Então, é aquilo que o Alcione falou. Busquem a Deus, orem a Deus, busquem conhecer a palavra de Deus, passem o tempo todo com Deus, e Deus vai abençoar vocês para isso aí, para que nós façamos uma história um pouquinho diferente dessa história do capítulo 36 do livro Os Ungidos. Beleza? Só que eu gostaria de finalizar. Eu aqui no Egito estou aprendendo muitas coisas. E uma das coisas que eu estou aprendendo, que Allah é Deus. E eles têm um respeito, no meio da rua eles param, eles reverenciam. Eu vejo pessoas levando o seu tapete debaixo do braço e se ajoelham na rua, se ajoelham. As pessoas passando, eles se ajoelham e fazem a sua oração, entendeu? Eu acho isso muito lindo, maravilhoso. São pessoas uma vida piedosa, né? Uma vida piedosa, né? Respeitam Deus. Cara, eu tenho que aprender isso. Nós temos que aprender isso. A respeitar mais Deus. A presença dele. Pode orar? Posso sim. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de uma vez mais aqui no Hora 7, falarmos um pouquinho sobre um capítulo do livro dos Ungidos, dividir um pouco das ideias que existem nele. Obrigado, Senhor, porque aqui há lições importantes para a gente, que o Senhor possa, que o Senhor nos permita andar nos teus caminhos, depender mais de Ti, confiar mais na Tua direção, andar mais contigo. Abençoa essa moçada bonita, essa moçada especial que o Senhor tem, que está nos escutando também. Abençoa a fé deles, a vida deles, para que nós possamos crescer em graça e verdade ao Teu lado. Fica conosco nesse dia, te pedimos por Jesus. Amém. Amém.